Oi, Dani. Então esse vídeo é para apresentar os seus números para você, tá bom? Então vamos lá. Bom, como você já sabe, a numerologia cabalística é o estudo do lado qualitativo dos números e como eles influenciam as pessoas no dia a dia. E segundo a Cabala, ou Cabalá, como é conhecida aqui no Brasil, ela nos ensina que existem 4 níveis de compreensão e que para constituir um ser humano integral devemos ter 4 níveis ou 4 elementos da natureza, que é o elemento material, representado pela terra, a natureza emocional, representada pela água, a habilidade intelectual, representada pelo ar, e a dimensão espiritual, representada pelo fogo. E as 22 letras sagradas do hebraico são forças espirituais profundas e primitivas que transformam pensamentos em realidade, tá? Por isso que é muito importante aí a gente prestar atenção no nosso nome, de como a gente é chamado, né, referente a apelidos, tá? Porque o como a gente é chamado vai trazer pra gente uma energia e essa energia ela vai influenciar na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá, continuando. E o que é o mapa numerológico cabalístico pessoal, né? Ele é um instrumento orientador de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, espiritual e material. E com ele, o que a gente pode fazer? A gente pode traçar um planejamento da nossa vida e tirar o máximo de proveito dela. Por quê? Porque a gente consegue aí antever, né, através do mapa, porque o mapa ele vai mostrar a nossa vida desde o comecinho, desde quando a gente nasce até o possível final da nossa existência aqui na vida atual, né? Então, a numerologia, como já foi dito, ela não é adivinhatória, ela dá prognósticos, né? Ela vai, feito um cálculo matemático com as informações que você tem no nome e a data de nascimento, e aí é dado aí uma espécie de previsão, né? As possibilidades, né? O que pode acontecer através dos números que você tem de informação. O que esses números trazem de orientação, de informação, para você poder aí se orientar no dia a dia, para você saber quais as melhores atitudes em determinadas situações, né? E se preparar antecipadamente para o que pode acontecer no seu dia a dia, tá? É por isso que ele ajuda a gente a aproveitar o máximo que a gente puder aí dos acontecimentos da nossa vida, tá bom? Então, por isso que é muito importante, né, estudar aí todos os dias, tá, o mapa. O mapa não é para ser engavetado, não, ele é para você consultar aí, quando você tem uma dúvida de como você deve se comportar em determinada situação, em determinado lugar, qual é a melhor atitude, aí você dá uma olhada no mapa para poder se orientar, entendeu? É para isso que serve o mapa, tá? Então, vamos lá, começando aí, né, do nosso nome, nós temos aí 3 números fixos, e depois vai sair mais 3 números fixos da nossa data de nascimento. Eu vou começar aqui, né, que começamos a falar sobre os elementos. Então nós temos aqui, ó, aqui nessa tabelinha aqui, nós temos aqui as informações dos elementos que você tem, que você trouxe nos seus números aí, os seus números principais do seu mapa, tá? Então você tem 4 e 8, representando aí o elemento terra. Tem o 5, então você tem aqui, ó, deixa eu só aqui, você tem aqui, ó, o 4 e o 8 representando o elemento terra, né, que é a parte física. Você tem aí o 4 na expressão aqui, ó, o 8 na motivação, e tem também aqui, ó, no número psíquico, né, no dia de nascimento, aí o 8 representando terra. Depois você tem aqui, ó, o 5 representando aí o fogo, que é espiritual, né, que ele tá aqui na sua missão, ó, ele tá aqui na sua impressão e na sua missão, tá? E
Água, você não tem nenhum número aqui principal representando a água, tá bom? Aí vamos lá, o que acontece? Vou começar pelos números que saem do seu nome, né? São os 3 números fixos, que são o número de motivação, impressão e expressão. Começando aqui pelo primeiro número, né? Que é o número de motivação. Então, somando as suas vogais, que é de onde vai sair o número de motivação, que deu lá um 26, né? Vai sair aí o número 8, representando a sua motivação. E o que essa motivação é? A motivação é o número da sua alma, né? É o número da sua essência. Ele vai descrever o teu eu interior. Ele fala dos seus maiores desejos na vida. É o que te faz levantar da cama todos os dias, todas as manhãs. É o que te motiva para viver. É um número que precisa ser vivenciado se você quiser ser feliz. Então, presta muita atenção no que esse 8 diz para você. Porque é ele que te faz levantar da cama todas as manhãs, tá? Para enfrentar o dia a dia. Né? E o que esse 8 diz? Ele diz que você almeja a realização material e financeira. Não se contenta em ficar na média, ou seja, ele te faz exigir de si mesmo o desempenho, tá? Então você é muito exigente de você mesmo. Você exige de você o melhor desempenho possível para a realização das coisas do que você faz. Você gosta de ter responsabilidades e costuma ser uma pessoa organizadora, e empenhada e criativa nas coisas que você faz. E quando você está à frente de algum projeto, você se mostra assim uma ótima executiva, disciplinadora e foca em suas metas. Você tem, ter bens materiais lhe traz segurança e estabilidade, tá? É algo que lhe é muito necessário. Então você sente muita necessidade aí em ter bens materiais, porque só assim você vai se sentir segura e estável, tá? Agora eu vou falar para você aqui, ó, do número de a soma das consoantes, né? Que vai sair o número de impressão. Então a sua impressão é o 5. E o que é o número de impressão? É a soma das consoantes e é o número conhecido como número da persona, da máscara, tá? Por quê? Porque é o como as pessoas veem você. Este número descreve as suas fantasias secretas. É a primeira impressão que as outras pessoas têm de você antes de te conhecer. E também é o que elas esperam de você em função da energia que você transmite. Este número revela também os aspectos assim mais externos, aquilo que você deixa, né, que os outros vejam de você, aquilo que você deixa transparecer de você, tá? É a sua vitrine, é você, e você pode mostrar este número através da sua forma de se vestir, de se comportar, tá? E como número 5, o que ele diz para você? Ele diz que ele mostra que você é uma pessoa sagaz, rápida nas atitudes, versátil, bastante inquieta e inteligente. Liberdade é a sua marca e as mudanças são também uma constante em sua vida, pois precisa sempre quebrar a rotina. Então você não gosta muito de rotina, você gosta de mudanças, né? Todos os dias. Viver coisas novas. Tem natureza curiosa, magnética e corajosa. Tem um estilo de se vestir avançado, moderno, extravagante, às vezes chamativo um pouco, né? Segundo o número, tá? Eu tô assim falando o que o número tá dizendo aqui. Nem sempre vai ser exatamente assim, né? Porque
Como a gente sabe, se você não se vê aí em algum dos números quando for descrito, é possível que você não esteja vivenciando o lado equilibrado do número, tá? Então, assim, o número na parte equilibrada dele seria mais ou menos assim mesmo, como está sendo descrito aqui, tá? É lógico, nem todas as pessoas vai demonstrar todas as características, por quê? Porque também entra também a influência dos outros números em outras partes do mapa também, tá bom? Então, vamos lá. Sempre quebrando regras e ousando. Gosta de cortes de cabelo arrojados e alternativos, tá? E, olha só, cuidado, você precisa evitar a volubilidade, tá? Ou seja, aquela coisa de você fazer trocas assim fáceis, né? Rápido demais. Então, toma cuidado. Todos os tipos de exageros também você precisa tomar muito cuidado. E vícios e compulsões. Por quê? Porque o 5, no desequilíbrio dele, eu mandei para você aí uma tabela que tem todos os números, que vai mostrar o lado equilibrado e o lado desequilibrado dos números, tá? Então, se você consultar aquela tabela, você vai ver que o número 5 aí, ele, na parte de desequilíbrio, ele pode fazer a pessoa comer demais, sabe, cometer exageros, né? Comer demais, beber demais, né? Falar demais, né? Então você precisa tomar muito cuidado aí, olhar para os seus números e ver lá naquela tabela, quando você tiver dúvida de como está o comportamento desses números, se você está no equilíbrio ou não, você dá uma consultada naquela tabela e vê como é que esses números, como é que você está, como é que esses números estão atuando na sua vida, né? Em determinados momentos aí, dá uma olhada no lado equilibrado e desequilibrado do número. Se estiver no lado desequilibrado do número, você tem que sempre que puxar para o lado equilibrado do número, tá bom? Isso é se alinhar, isso é você estar alinhada com seus números, colocando sempre eles no lado equilibrado deles, tá bom? Então cuidado com esses 5 aí, hein? Agora eu vou falar para você do seu número de expressão. Então, a expressão é a soma de todos os números, né, do nosso nome. Então, são todas as letras, ou seja, é o nosso nome completo, tá? Ele gerou aqui, ó, o número 4 como expressão. E o que é a expressão? A expressão é um número que é o extrato, é uma espécie de extrato, né, uma síntese de tudo que você traz no seu nome. E engloba os aspectos internos, que é a motivação, né? E externos, que é a impressão. Ele descreve a maneira como você interage no meio social. Ele diz quais são os seus verdadeiros talentos ou dons. É a força, o verdadeiro poder do seu nome. São as ferramentas que você trouxe para esta vida para cumprir o seu destino. E o que esse 4 diz? Ele diz que você expressa a capacidade de organizar. Então você é uma pessoa muito organizada, segundo o número 4, né? Trabalhar, é um trabalhador incansável. Então a pessoa que tem o 4 como expressão é um trabalhador incansável, né? Determinada, rotineira, honesta, um tanto conservadora, sempre nos passa uma sensação de confiança. Então você é uma pessoa que é uma pessoa confiável, que se pode confiar, né? Precisa de estabilidade para ser feliz e também costuma ser resistente às mudanças. Então olha só que interessante. Enquanto o número de impressão, que é o 5, faz você gostar de mudanças, o 4 dá uma puxadinha para trás, tipo assim, não sei, é melhor não mudar muita coisa não. Entendeu? Olha só, né? Então ele acaba, esse 4 como expressão, ele acaba até dando como se fosse dar uma puxadinha no 5 para não cometer excessos, entendeu? Esse 4 ele vai fazer isso aí. Então é muito bom que você tenha esse 4 na expressão, para dar uma equilibrada aí no seu 5 de impressão. Quando o 5 estiver cometendo excessos, ele vai dar uma puxadinha no 5, aí dá uma puxadinha de orelha no 5 para o 5 não fazer besteira. Né?
É interessante no mapa, porque a gente percebe que os números se conversam, eles se conversam entre eles ali, eles ficam interagindo de uma forma legal, é como se fosse uma família ali, né? Um tentando apoiar o outro, né? Dando umas bronquinhas de vez em quando um no outro, quando um sai do carro, quando um dá uma saída assim do lugar, né? É interessante essa conversa dos números. Então vamos lá. Então o 4 ele é um pouco resistente às mudanças. Então esse 5 também, no caso, vai dar também equilibrado no 4. Então assim, é um ajudando o outro, né? Enquanto o 4 é meio quadradinho, né? Não gosta muito de sair do quadrado, o 5 já adora sair do quadrado. Então ele vai ajudar também o 4. Então é um ajudando o outro, na verdade, aí, tá? Mas enfrenta os obstáculos, então você não gosta de mudanças, né? Mas enfrenta os obstáculos com muita perseverança. É prático, lógica. Então, assim, você é uma pessoa prática, lógica, racional e leal. Gosta de regras, né? Não precisa nada, não aprecia nada que seja fútil, superficial. Precisa evitar a inflexibilidade. Então, nesse caso, o 4 ele vai te ajudar aqui, tá vendo? Ó? Você precisa evitar a inflexibilidade, a teimosia, o moralismo e não se apegar tanto a detalhes, né? Então o 5 vai te ajudar muito na sua impressão aí, tá bom? Vai ajudar muito nesse 4 aí, com esse 4, tá? E quais são as características do 4? Organizado, disciplinado, trabalhador árduo, simples, lógico, prático e honesto. Agora eu vou falar aqui para você, ó, dos números que faltam no seu nome, tá? Então o que acontece? Aqui, ó, se você olhar nesse quadradinho aqui, o que é que tem aqui? Aqui vai mostrar os números que você trouxe no nome, tá? Então do número 1 ao número 9, tá aqui em cima, aqui, ó. Então do número 1 ao número 9, você trouxe 7 1s, não trouxe nenhum 2, trouxe 6, então você trouxe aqui, ó, você trouxe 7 número 1, não trouxe nenhum número 2, né? Trouxe aí 6 números 3, 4 4, 3 5, 1 6, 2 número 7, 0 de 8 e 0 de 9, né? Então, esses números zerados aqui, o que acontece? Eles são aí as nossas faltas, né, no nome. Então, o que nos falta? Nos falta aprender alguma coisa. Então, esses números são chamados de lições kármicas, tá? E o que são as lições kármicas? Como o próprio nome já diz, né? São lições que a gente precisa aprender ou defeitos a corrigir também, tá? A gente pode pensar dessa forma também, né? As lições kármicas são identificadas pelas essas ausências, né, que a gente traz no nome, né? Então, no seu caso, tá faltando 2, o 8 e 9. E é o que você precisa ultrapassar, né? São os obstáculos que podem aparecer aí no seu caminho, né, sob a forma de lições a aprender ou defeitos a corrigir, originados aí pelas fraquezas, né, de seu caráter em vidas passadas. Então, elas nos mostram aí as nossas fraquezas de vidas passadas, né, as fraquezas no nosso caráter de vidas passadas. E o que precisa agora, né? A gente deve aceitar, né, com compreensão e com coragem os sofrimentos que surgem, né, no seu caminho, né, e que muitas vezes sem causa aparente, quer dizer, acontecem algumas coisas na vida da gente que a gente não entende por que aquilo está acontecendo, e muitas vezes aquilo se repete, né, na nossa vida de formas às vezes até com pessoas diferentes, mas a situação parece que se repete, parece que a mesma situação, a gente vivencia às vezes as mesmas situações, mas com pessoas diferentes, aí você não entende por que com aquela pessoa aconteceu, agora está acontecendo com essa pessoa também, é uma situação uma situação igual, às vezes com pessoas diferentes, e a gente não entende por que aquilo se repete na vida da gente, por que aquilo está acontecendo. E na verdade o que está acontecendo? A vida tentando te
mostrar que você precisa aprender alguma coisa com aquilo. Enquanto você não aprende, isso vai ficar aparecendo na tua vida repetidas vezes, até você aprender, até você entender que você precisa aprender aquilo. Aí quando você aprende, isso some da tua vida, tá? Esse é o lado bom das lições kármicas. A partir do momento que você entende o recado e aprende, ela some, ela desaparece da sua vida. Então, no seu caso aqui, você trouxe a lição kármica 2, 8 e 9 para aprender, né? E o que é a lição kármica 2? A 2 diz o seguinte, que em vidas passadas faltou, o que faltou em você? Faltou ter tato, paciência, diplomacia e cooperação. E na vida presente é preciso que você saiba trabalhar melhor as relações, aprender a ouvir o outro, respeitar o ponto de vista, né, da outra pessoa e até mesmo se colocar no lugar, né, dessa outra pessoa. Pode ser que você tenha evitado também o convívio, né, em vidas passadas, talvez por timidez ou, né, qualquer prevenção aí. E então, agora você precisa cultivar a paz, a gentileza e buscar a união, tá bom? Esse é o recadinho aí do 2, como lição kármica para você aprender ou corrigir em você. A lição kármica 8 diz o seguinte, que em outras vidas você não deu o valor suficiente ao dinheiro, né? Não soube aí, não foi capaz de gerenciar suas posses, seus negócios. Você não conseguiu tomar conta da sua vida material. E agora o que acontece? O que você precisa fazer na existência presente? Fazer as pazes com o dinheiro, para que ele flua em sua vida. Então, você vai ser submetido aí a situações de aprendizagem, onde você irá aprender, você tem que aprender a planejar, organizar o lado financeiro e material, tá? Desenvolvendo uma ambição positiva, fortalecendo o seu poder pessoal, sua capacidade executiva, mantendo-se em equilíbrio. Ou seja, você não pode nem gastar demais e nem ser mão de vaca, hein? O que é usar o dinheiro com equilíbrio? É gastar o dinheiro, saber usar o dinheiro só nas coisas necessárias, né? Se você precisa e você pode comprar, por que não comprar, né? Agora, para que você vai comprar uma coisa, vai gastar dinheiro à toa, sem necessidade nenhuma? Então isso, entende? São perguntinhas que você deve fazer toda vez que você vai usar o dinheiro. Você deve se perguntar, isso é necessário? Isso é importante? Eu posso pagar? Né? Então aí, dependendo da resposta dessas perguntas, aí você sabe se você está usando o dinheiro de forma equilibrada ou não. Não só o dinheiro, tá? Isso tem a ver também com outras questões. Tudo que tem a ver com a parte material, né? Bens, né? Imóveis, né? Tudo que você pode transformar aí em valor monetário, né? Faz parte aí dessa lição kármica 8, tá bom? E vamos lá, lição kármica 9 agora, né? A lição kármica 9, ela diz o seguinte, que em vidas passadas, você não foi devidamente generosa, altruísta, compreensiva e você não se preocupou, né, com o sofrimento alheio, né? Faltou compreensão, visão do coletivo, compaixão. E agora o que você precisa? Você precisa desenvolver uma mente universalista, ampla, magnânima, usando os seus talentos artísticos, caso você tenha algum talento artístico, trabalhando as humanidades, sempre em prol, tudo que você fizer, você precisa fazer sempre pensando nos outros, tá? Quando você tem esse tipo de comportamento, você está então aí aprendendo essa lição kármica 9, tá bom? Agora eu vou falar das tendências ocultas. O que são as tendências ocultas? Diferente das lições kármicas, né? Então são aqueles números que você trouxe em excesso, que aparece no seu nome mais de 3 vezes, tá? No caso aqui, ó, são as tendências ocultas 1, 3 e 4. Então o que são tendências ocultas? São os valores numéricos que aparecem mais de 3 vezes no seu nome, tá? Esses números, eles mostram os excessos
que trazemos na nossa personalidade, ou os exageros, né, que a gente cometeu em vidas passadas, né? E para quê? Para que a gente possa buscar aí o equilíbrio nesta vida, tá? A gente precisa controlar, para a gente poder trazer o equilíbrio, para a gente poder chegar aí no equilíbrio, né, dessas tendências, a gente precisa dar umas podadas nelas, né? Então, você precisa conhecer os comportamentos desses números em excesso em você, para quê? Para quando você estiver tendo esses comportamentos, você puxar o freio de mão e falar, opa, não pode ser assim, né? E o que a tendência oculta 1 diz? Ela diz que quem traz muito 1 no nome são aquelas pessoas mandonas, tá? Então você tem tendência aí a ser uma pessoa mandona, ser arbitrária, autoritária, ambiciosa, egoísta e dominadora. Quando você estiver tendo esses comportamentos, aí você lembra, opa, isso aqui é comportamento da tendência oculta 1 que eu preciso corrigir em mim, eu preciso podar, preciso me policiar, tá? Porque isso prejudica você. A tendência oculta 3 diz o seguinte, quem tem muito 3 no nome tem predisposição à impaciência, então fica uma pessoa impaciente, né? Não consegue esperar nada. E também tem tendência à presunção, à vaidade excessiva e a dispersar energias, gastando tempo e dinheiro com futilidades, sem planejamento para o futuro. Então toma muito cuidado com essa tendência oculta, porque ela atrapalha aí a sua lição kármica 8. Tá? Então quando você gasta sem necessidade, você gasta demais, sem se planejar, é o comportamento desequilibrado do número 3, como tendência oculta, que você precisa podar, caso aconteça de você ter esse comportamento, tá? Lembra disso. A tendência oculta 4, ela diz o seguinte, que quem tem, né, essa tendência no nome, tende a ser obstinado, trabalhar demasiadamente, ser inflexível e muito detalhista. Lembra que você tem no seu nome lá, né, a expressão 4, tá? Então toma muito cuidado com essa tendência oculta 4. Por quê? Para você não trabalhar demais, para não trabalhar demais, entendeu? Então assim, é preciso trabalhar, é bom trabalhar, sim, mas saber aí ter o equilíbrio, né? Trabalhar respeitando, né? Respeitando o seu cansaço físico, mental, né? Então, cuidado com os exageros desse 4, tá bom? Referente à inflexibilidade também, aquela pessoa que não muda, não dá o braço a torcer de jeito nenhum, né? Quando tem que dar, né? Então toma muito cuidado, que é aí a tendência oculta atuando em você. Lembrando que você tem uma expressão 4, então esse 4 como tendência oculta aí, né, é bem perigosinho, tá bom? E agora vamos falar aqui da data de nascimento, né? Diferente do nosso nome, que você sabe já que o nosso nome, a gente que escolhe, né? O nosso nome é um acordo que a gente faz com a espiritualidade antes de nascer, né? Então a gente escolhe o nome, a gente escolhe o lugar que a gente vai nascer, a família, porque a gente sabe que lá vai ter tudo que a gente precisa para poder aí desenvolver a nossa evolução, né? Agora, a data de nascimento é dada pela espiritualidade de acordo com a evolução de cada pessoa, né? E então este número, da data de nascimento, o mais importante é o dia, né? É o dia de nascimento. Por quê? Porque ele dá pra gente aí um selinho. Lembrando que da data de nascimento vão sair mais 3 números, né? Mais 3 números fixos aqui, ó. Que vai sair do dia. E vai sair, o dia, é o nosso dia. Do nosso dia vai sair o número psíquico, né? O número de destino. E junto aí também vai sair depois aqui, ó, o número de missão, tá? Então tudo isso vai sair da data de nascimento. E o dia de nascimento, por que ele é o mais importante? Porque ele é o seu eu sou. Então você pode dizer assim, ó, eu sou
Eu, Daniele, né, sou o número 8, tá? Eu sou um 8, você é um 8. É uma pessoa que pode realizar qualquer coisa aí que você quiser. E o dia de nascimento também é conhecido como um destino complementar. Por quê? Porque ele auxilia aí no cumprimento do destino. Então você é um 8, né? E sendo um 8, qual é a informação que esse 8 traz para você como número psíquico e dia de nascimento, né? É o dia dos que nascem no dia 8, é o dia dos executivos, das pessoas que têm talento para realizar negócios e uma mão boa para ganhar dinheiro. Olha só que legal, hein? Graças principalmente à sua grande capacidade administrativa. Então você é uma pessoa que sabe administrar muito bem. Você tem esse dom natural seu, tá? Você nasceu com esse dom, tá? Os nascidos nessa data apreciam as coisas boas da vida, gostam de tudo de primeira, tudo de qualidade, né? Olha, não é boba não. Valorizam o poder, a conquista material. Entretanto, precisam tomar cuidado para não se tornarem escravos da matéria, hein? Cuidado, tá? Esse 8, ele te ajuda muito na realização material, né? Que é o que te deixa mais tranquila. Lembra do 4? O 4 ele pede estabilidade, ele gosta de estabilidade, né? E o 8 ele te traz isso, só que cuidado para você não virar um escravo da matéria. Lembra da sua lição kármica 8? A lição kármica 8 pede para você ter o quê? Para você ter equilíbrio na parte material, tá? Então toma muito cuidado aí, consulte bastante o seu mapa para você se orientar, tá? Para você tirar o máximo de proveito dos números bons que você trouxe com você, tá? Continuando no dia de nascimento, né? Bom senso e equilíbrio são as dicas mágicas para quem nasce nesse dia. Costumam ter objetivos claros e um planejamento para atingi-los, que cumpre com determinação. Olha que legal. Tem uma forte ligação com a justiça, sendo uma conduta obrigatória ser justo, ético e viver com retidão. Então, tudo que você faz, assim, esse 8 ele é um número do poder material. Então, tudo que você pensa, você consegue realizar se você realmente quiser. E tendo o 4 de expressão, muito mais, porque você é uma pessoa que tem disciplina, né? Então, você tem tudo aí em mãos para você progredir, para você evoluir na parte material da vida, tá? Porque esse 8 ele vai te ajudar muito nessa materialização, na realização das coisas que você deseja, que você pensa. Mas ele também exige que você seja uma pessoa dentro da lei. Você não pode fazer nada fora da lei, porque até um licenciamento de veículo aí atrasado você se lasca, tá? Você pode ser prejudicada. Então, assim, tudo sempre dentro da lei, tudo sempre dentro da ética, tá? Nada fora disso. E se você se manter nesse caminho dessa forma, o que acontece? Tudo vai vir para você, tudo vem, tá? Tudo vai vir para sua mão, porque você tem o poder da realização, né? Da materialização dos seus desejos, dos seus pensamentos. Bom, continuando aqui, né, vou falar do número psíquico. Então eu já falei do dia de nascimento, acabei de falar do dia, né, que é muito importante. Dele também saiu o número psíquico, né? Então o 0 mais 8 vai dar 8, chamado de número psíquico. O que é o número psíquico, né? O número psíquico é um comportamento padrão entre um grupo de pessoas, né? Então, assim como você tem esse padrão aí regido pelo número 8, tem outras pessoas que nasceram em dias diferentes de você, mas eles fazem parte do seu grupo, que é as pessoas que nasceram no dia 17, porque 1 mais 7 vai dar 8, e as pessoas que nasceram no dia 26, 2 mais 6 também vai dar 8. Então, tanto você que nasceu no dia 8, a pessoa que nasceu no dia 17, a pessoa que nasceu no dia 26, vocês têm um padrão comum de comportamento. E qual é esse padrão?
a racionalidade, justiça, espírito prático, determinação, planejamento, tá? Então faz parte aí do padrão desse grupo de pessoas, e você está dentro desse grupo e você encabeça aí, porque você é o primeiro deles aqui. No grupo você é o primeiro número que aparece, que é o 8, tá bom? Continuando, então, eu vou falar agora do número de destino, né, que é a soma aí, é a soma aqui, ó, é a soma do dia, mais o mês e mais o ano, né? É aqui, ó, se você pegar aqui o 8 mais 3 mais 8, vamos chegar aí no número 1, tá? E quando a gente faz essa soma para chegar no destino, olha o que acontece aqui, ó, na dívida kármica, ó. Aparece pra gente aqui, ó, essa dívida kármica 19, tá? E da sua expressão sai também uma dívida kármica 13, lá do seu nome. Então esse aqui sai da data, ó. A primeira lição kármica sai da data de nascimento, quando a gente faz a soma para chegar no destino. E o 13 sai lá do seu nome, quando a gente faz a soma para chegar na expressão. Depois eu vou falar dessas duas lições, dessas duas dívidas kármicas aqui, que é muito importante você conhecer, para você poder conviver bem com elas, tá? Mas eu vou falar aqui, né, voltando aqui pro destino, né, que é o 1. Então, o que é o destino? O destino, este número, ele vem da soma da sua data, né, que é o dia, mais o mês, mais o ano. Lembrando que a data, a gente não escolhe, ela é dada pra gente pela espiritualidade, de acordo com a evolução de cada um, tá? Esse número de destino é o seu propósito de vida, é o seu verdadeiro propósito de vida. Ele vai dizer para que você veio nesta vida, tá? Ele é o que? Ele é um dos números mais importantes do seu mapa, tá? Ele é o caminho que o plano superior aponta para você caminhar. É a força dominadora que descreve o que você precisa fazer para agir em harmonia com o seu ambiente e tirar o máximo de proveito da sua vida, tá? Então, que no seu caso é o destino número 1. E o que ele diz, né? O destino 1, ele diz o seguinte, ele traz o que para você? Ele vai mostrar como você deve agir, né? Então é a ação, direção, liderança, independência. Essas são as influências do 1, tá? É chamado, você vai ser chamado a sair na frente, a dirigir. Então você vai ser aí o líder, né? Você é um líder nato, você nasceu para liderar. Precisa confiar em si mesmo, em seu taco e perseverar, tá? Não desistir frente a qualquer obstáculo. Seu destino é seguir, não desanimar. Sua originalidade lhe confere um poder de criação que o difere dos demais. Sua autoridade é algo natural, porém, quando excessiva, pode torná-lo um tirano, tá? Então você pode se tornar uma pessoa tirana aí, né? Lembra que você tem aqui, ó, uma tendência oculta 1, tá? Então, toma muito cuidado com o desequilíbrio desse número, porque você tem lá uma tendência oculta, né? Que pode aí puxar esse 1 pro lado desequilibrado, tá? Então, toma muito cuidado aí, fica bem atenta nesse 1, tá? Então, nesta vida, com o destino 1, precisa desenvolver a individualidade e a liderança, tá? Ser líder de si mesmo e desenvolver a habilidade executiva, espírito empreendedor, ok? Então, olha só que interessante. O destino, ele diz que você pode ser um empreendedor, uma empreendedora do seu próprio negócio. E o 8, no seu dia, vai te ajudar a administrar o teu negócio, tá? Porque você tem isso naturalmente, você nasceu para ser uma administradora. E o seu 1 diz que você pode ser uma empreendedora. Então, se você em algum momento teve vontade de ter seu próprio negócio, põe aí em prática, tenta colocar em prática, porque você tem tudo para dar certo, tá?
Então pensa nisso. Agora eu vou falar das dívidas kármicas, né? E o que é aí a dívida kármica? As dívidas kármicas, no seu caso aqui, ó, você tem duas dívidas kármicas, tá? Você trouxe uma que sai da expressão, né? Essa aqui sai da expressão lá, ó. Ela sai daqui, ó. Depois, quando você soma aqui, ó, o 76 aqui, então, o 7 mais 6... Peraí só um pouquinho. Bom, continuando lá, né? Tive que dar uma paradinha rápida aqui. O 7 mais 6, então, aqui, ó, vai dar o 13, né? E antes de chegar no 4, é um 13. Então, o que acontece? Você tem aí uma dívida kármica 13, né? E quando a gente soma aqui o destino, né? Soma o dia, o mês, mais o ano, para chegar no 1. Antes de chegar no 1, a gente chegou no 19. Deu um 19 aqui, né? Que 8 mais 3 mais 8 deu um 19, né? Que constitui aí uma dívida kármica também. Essas duas dívidas kármicas que você trouxe com você, uma vindo do nome e outra vindo da data de nascimento, são consideradas dívidas kármicas ocultas. Por que ocultas? Porque elas vieram escondidas aí entre os números, tá? Então ela não aparece no seu dia de nascimento. Então é diferente daquelas que aparecem no dia de nascimento. No caso, elas vieram escondidas, mas a gente conseguiu achar, né? Para poder te orientar. E o que são dívidas kármicas? São violações ou transgressões às leis universais que cometemos conscientemente contra o próximo e às vezes até contra nós mesmos, tá? Ao longo das nossas experiências aqui na Terra. Então podemos identificá-las aí através dos números kármicos, como o número 13, 14, 16 e 19. Então, se aparecem esses números em qualquer ponto do nosso mapa, então constitui aí a dívida kármica referente a esses números, tá bom? Esses números podem aparecer em alguma parte do nosso mapa numerológico ou cabalístico, né? Que no caso aqui eu já te mostrei, no seu caso apareceu aí durante a soma, né? Da expressão e do destino. Então, nem todas as pessoas têm, tá? Então, algumas pessoas já nascem, né? No caso aí com essas dívidas. E nem todas as pessoas têm, não, né? São algumas pessoas que têm. No seu caso, infelizmente, são duas dívidas kármicas. E por que são chamadas kármicas? A palavra kármica, ela vem do karma. E o que é o karma? O karma é o retorno da ação para a pessoa que originou, tá? E esse karma ele pode ser positivo. Nesse caso, quando a gente gera karma positivo, é bônus a receber. E pode ser negativo também. Nesse caso, quando é um karma negativo, ele causa aí, né? Então ele gera uma dívida a pagar, que são, no caso, as dívidas kármicas, tá? Então vai depender do tipo de ação realizada pela pessoa, né? O karma é também conhecido como a lei da ação e reação, lei da causa e efeito, né? E por aí vai. São frutos das escolhas que fazemos ao longo da nossa existência, tá? Quando transgredimos alguma lei universal, criamos um karma negativo. Com isso, adquirimos então uma dívida kármica. Quando trazemos um número kármico no nosso código, significa que nos propomos a cumprir uma determinada tarefa para criar o karma positivo, ou seja, ter ações contrárias ou depositárias para equilibrar a área transgredida. Cada número desse ele vai indicar uma área que a gente cometeu a ação, né? E aí, dependendo da área, você vai ter que fazer ter ações, né, contrárias para poder conviver com essas dívidas kármicas, tá bom? Então, os números kármicos, eles podem ser encontrados aí no dia de nascimento. Quando ele aparece no dia de nascimento, ele é chamado de dívida kármica explícita, né? Que não é o seu caso.
E quando ele aparece no número de... Então ele pode aparecer no número de motivação, no número de expressão, que é o seu caso, né? Ou número de destino, que também é o seu caso, tá? É chamado de dívida kármica oculta, porque ele aparece escondidinho lá, né? Durante a somatória dos números. E quando ele aparece no dia de nascimento, é considerado dívida ativa, mas nos outros, que é o seu caso, né? São possíveis indicadores, ou seja, quando aparecem os números 1, né, 4, 5 e 7, pode ser que tenham vindo da redução de um número kármico, que é o seu caso, né? Então ali, ó, quando aparece aqui o 4 no número de expressão, ele vem do 13, que é a dívida kármica. E quando aparece esse 1 aqui no seu destino, ele vem do 19, porque 1 mais 9 vai dar 10. 1 mais 0 é aí o 1 de destino que aparece para você, tá? Então eu vou explicar para você, no seu caso, né, as suas duas dívidas kármicas que você trouxe, né? Lembrando que dívida kármica, elas não desaparecem da nossa vida, você vai ter que aprender a conviver com essas dívidas. Então, para você conviver com elas, você precisa aprender, você precisa saber quais as influências que essas dívidas trazem para o seu dia a dia. Então, a dívida kármica 13, ela pede o que para você? Que você tenha atitude, tá? Então você vai ter que cumprir algumas tarefas, mas o lado positivo é o seguinte, que quando você cumpre essas tarefas, que é sugerido aqui pelo 13, você recebe também poderes, tá? Então vamos lá para as tarefas, né? Então quem tem o número 13 como dívida kármica, tem uma sensação de dificuldade em seus empreendimentos, tá? Então, lembra lá que eu acabei de falar agora há pouco sobre o seu destino, seu dia de nascimento? Então, que você tem tudo aí para ser uma empreendedora, você tem tudo para ter o teu próprio negócio, porque você é uma administradora nata, né? E você tem um aí que te ajuda a empreender. Caso você queira ter o seu próprio negócio, você vai ter que entender o seguinte, que tendo uma dívida kármica 13, as coisas não vão ser rápidas para você, as coisas não vão. Você é o tipo da pessoa que vai trabalhar, mas você vai ter que ter paciência de esperar as coisas chegarem para você. Por quê? Porque você tem essa dívida kármica 13, então ela pede para que você tenha muita paciência, tá? Então você tem a sensação de que nada e nunca chega na praia, tá? É como se você estivesse com as mãos amarradas. E geralmente tem você pode também ter em seu convívio, também pode ser que você tenha também em seu convívio familiar ou próximo de você, pessoas com quem tem relacionamento muito difícil. E aí você não consegue entender por quê, né? Assim, porque aparentemente parece que a pessoa não te fez nada, mas você não consegue, você não vai com a cara da pessoa dentro da tua casa, né? Mas por que isso acontece? Olha só, quem tem um 13 no seu código, significa que em existências anteriores esteve envolvido com a morte, tá? Ou seja, pode ter sido responsável pela morte de alguém ou da própria morte, tá? E agora ele aparece no mapa para te lembrar do que você precisa fazer. Por isso, propõe uma transformação profunda em nós, tá? Então você precisa fazer uma transformação profunda em você. E para isso, serão necessários o quê? Muita perseverança, persistência, muita paciência. Por quê? Porque tudo vai ser mais lento para você na tua vida, tá? Isso é para tua vida toda. Então você vai precisar aprender a conviver com isso. E para quem traz esse número 13 como dívida kármica, tá? Não tem outro jeito, né? O trabalho vai ser árduo, porém deverá fazê-lo com muita alegria, criatividade, não desistir e nem procrastinar, tá? Então assim, não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, tá? É preciso desapegar do velho, também significa, também o 13 ele traz isso, tá? Você precisa desapegar do velho para que o novo possa entrar na sua vida.
O 13 no tarô é a lâmina da morte, mas no nosso caso, aqui na numerologia cabalística, é a morte de tudo que não te serve mais. Quando você faz essas tarefas aí, né, que estão sendo orientadas, você recebe também alguns poderes. Que poderes são esses, né? Então, se você for uma pessoa persistente, paciente, né, trabalhar com alegria e criatividade, não desistir e não procrastinar, o que você recebe em troca? O respeito à vida, né, a determinação, disciplina, resiliência e aceitar o novo. Então você tem isso como poder, você aprende tudo isso, tá? Agora eu vou falar da dívida kármica 19, né, que sai aí do seu destino. E o que a dívida kármica 19 ela pede? Ela pede amor, né? Então, este número kármico fala de opostos. O 1 é o começo e o 9 é o final dos números elementares, que vai do 1 ao 9, tá? Ele descreve uma pessoa hiperativa, bipolar, ansiosa e de instabilidades emocionais, tipo gangorra emocional, sabe? Quando você está feliz, você está super feliz. Mas quando você está triste, é deprê total, tá? Então, quando você tem esse comportamento, lembra que esse comportamento é a tua dívida kármica aí te cobrando, tá? Então, se policia nesses comportamentos, que você precisa aprender a conviver com esses comportamentos aí. E para que você consiga viver bem com a influência deste número, o que você precisa fazer? Precisa ter cuidado com os excessos. Presta atenção que você tem um número 5 lá de impressão, tá? Que vai aí te estimular a cometer excessos. Também tem tendência oculta 3, que vai te estimular a cometer excessos, né? Então, você vai ter que aprender aí, tá? A dominar esses excessos em você, tá? Então você precisa tomar cuidado com os excessos, ser mais tolerante e, enfim, né? Você precisa acalmar aí a sua alma, tá bom? E por ser líder nato, precisa liderar pelo exemplo, iluminando o caminho do outro, mas liderar com amor, tá bom? E a lâmina do tarô que representa o 19 é o sol, mas o mesmo sol que ilumina pode queimar em excesso, tá? Então toma cuidado com os excessos, tá bom? Portanto, deve ser líder e não um tirano. Então, para que consiga viver bem com essa dívida kármica, você deve fazer o quê? Deve ter muito equilíbrio, né? Então você precisa equilibrar a hiperatividade e a ansiedade, ter cuidado com os excessos, tá? Cultivar a tolerância, liderar com amor e ampliar a empatia. E o que você recebe como poder aí em troca desse seu controle, né? Você vai receber aí, você vai ser uma pessoa mais tolerante, né? Vai ter um autocontrole de si mesmo, vai saber liderar, vai ser um líder que ilumina o caminho dos outros, né? E vai aí conseguir ter paz mental, tá bom? Agora eu vou falar dos seus ciclos, né? Então nós temos aí números cíclicos também, né? Que são grandes ciclos de vida que a gente tem, ó. Então nós temos aí 3 grandes ciclos. O primeiro aqui, ó, é o ciclo chamado ciclo formativo. Depois nós temos o ciclo produtivo e o terceiro e último ciclo, que é o ciclo da colheita, tá? Cada ciclo ele tem um número que de vibração, né? Que no caso aqui, ó, tá bem aqui, ó. Então, o primeiro ciclo ele vibra o número o número do mês. O segundo, o número do dia de nascimento, tá? Isso vem da sua data de nascimento. E o terceiro ciclo ele vibra aí no número do ano.
E cada ciclo tem também um chamado desafios, né? Cada ciclo tem um desafio, ó. Então o primeiro ciclo aqui tem o desafio 5, o segundo ciclo o desafio 0 e o terceiro ciclo o desafio 5 de novo, né? E vamos ver aí a descrição desses ciclos, né? Então são 3 grandes ciclos. Aqui no meio, ó, você vai ter aí o tempo de duração de cada ciclo desse aqui, ó, tá? Então o primeiro ciclo vai durar 36 anos, que vai aqui, ó, de 1988, que é quando você nasceu, até 2024. Então você está nesse primeiro ciclo ainda, tá? Depois você vai entrar no segundo ciclo, que vai durar 27 anos. Então ele vai de 2024 até 2051. E o último, né, que vai começar em 2051 e é até o final aí da sua existência atual, tá? Então vamos lá ver o que cada um desses ciclos significam, né? Então eles representam as circunstâncias e condições a que você será exposta em determinados momentos da sua vida. Os números cíclicos são variáveis, né, do nosso mapa, mas nos influenciam bastante durante certo período, porque eles duram muito tempo, né, cada ciclo desse. Lembrando que na numerologia, a numerologia cabalística, ela sempre nos dá tendências, prognósticos, e jamais faz adivinhações, hein? Presta atenção, não são adivinhações. A numerologia cabalística é puramente matemática. São os números que saem das informações que você trouxe com você, tá? Para essa existência. Não tem nada a ver com adivinhação, tá? Lembrando também que tudo isso vai depender do seu livre-arbítrio, né? Você escolhe o que você quer vivenciar também. Então, a todo momento você pode fazer mudanças. É por isso que é importante você conhecer o seu mapa, porque você pode também falar, não, eu não concordo com isso e eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer diferente. Você tem esse direito também de fazer as mudanças, entendeu? Porque você tem um livre-arbítrio, né? Mas como é que você vai fazer mudanças se você não conhece, você não se conhece, entendeu? Então, a numerologia cabalística ela vem para isso, para dar pra gente o autoconhecimento, né? Pra gente poder aí fazer o melhor aproveitamento da nossa vida. Lembrando o seguinte, aqui, ó, você tem lição kármica, você tem uma lição kármica 8, tá? Ó, tá aqui, ó, lição kármica 8, né? E se você prestar atenção aqui, ó, nesses 2 últimos ciclos aqui, está sendo regida pela vibração 8. Isso significa, presta muita atenção que eu vou te falar agora. Quando você chegar nesse ciclo aqui, ó, no segundo ciclo e no terceiro ciclo, se você não estiver bem com essa lição kármica 8, esses 2 ciclos aqui, ó, vai ser bem difíceis para você, tá? Então, se policie na lição kármica 8. E quando você chegar nesses 2 ciclos aqui, vai ser muito importante você estar muito bem aí, resolvida com a sua lição kármica 8, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ciclo eu já falei que é o ciclo aí formativo, que é o que você está vivenciando hoje, tá? Você está no primeiro ciclo, que é o formativo, então tu presta muita atenção, né? Então ele começa no nascimento, passa pela infância e vai até o início da maioridade. É um período muito importante, por quê? Porque é quando se forma o nosso caráter, nossas crenças e o despertar de uma possível vocação, tá? Então você está no momento aí de descobrir qual é a sua vocação. Talvez você já tenha até descoberto, né? Então você está no momento, nesse primeiro aí, que é o formativo, que é quando você se forma como pessoa, se baseando em quê? Se baseando nas informações que você tem em sua volta, no seu meio familiar, né? Com a sua vizinhança, onde você mora, na escola onde você estudou, né, com os amigos, etc. Tá? O segundo ciclo é o ciclo produtivo, que você vai entrar depois, né? Ele é quando você está, né, quando você chega na maioridade, né, considerado maioridade, é quando você vai colocar tudo em prática que você aprendeu no primeiro ciclo, você vai colocar em prática no segundo. Então, é um ciclo onde provavelmente as pessoas se casam, constituem família e deixam sua marca no planeta, né? Seja através de seus
filhos, de suas atitudes, daquilo que você produz profissionalmente, tá? Porque tem muitas pessoas que ficam solteirões aí, né? Então, solteironas, né? Então, aquelas que querem se casar vão se casar, e aquelas que querem continuar sozinhas vão continuar sozinhas, mas de alguma forma elas vão deixar marcas também, tá? Então, tá até aqui no final, né? Daquilo que produz profissionalmente também é um jeito de deixar a marca aí, né? Nesse ciclo produtivo, tá? Depois vai ter aí o último ciclo, que é o ciclo da colheita, né? O próprio nome já é sugestivo aí, né? Então ele pode representar o que? O florescimento de nosso ser interior. É durante este período que se tem o maior grau de autoexpressão e poder. Este ciclo, que é o terceiro, né, e o último, pode ser muito bom ou não, pois vai depender muito do que você semeou por toda a sua vida e de como a conduziu. É o ciclo da maturidade, começa a colher tudo que plantou nos 2 primeiros ciclos anteriores, tá? E você está aí no primeiro seu ciclo, né, que é o seu ciclo formativo, que começou em 1988, vai até 2024. Então ele é regido pelo número 3, né, que corresponde aí ao seu mês natalício. E ele traz como vibração o 3, e o que esse 3 aí diz, né? Que quando você está com essa vibração 3, né? Durante a infância, vamos lá ver se você se vê aí nessa descrição desse primeiro ciclo. Olha só, durante a infância será um tempo, então foi um tempo para desenvolver a capacidade de comunicação e autoexpressão. Então esse 3 ele pede isso de você, de que você se comunique com os outros no seu meio, tá? Integrando-se, né? Se possível, ao mundo das artes, né? Seja por meio da dança, teatro, música, pintura, gastronomia, literatura, etc., né? O estímulo ao otimismo é positividade e a positividade. Vou voltar lá, peraí, me perdi aqui. Ele é o estímulo ao otimismo, a positividade e a criatividade. Então esse número 3 ele vai te trazer isso, tá? Ele vai te estimular, né, a ter otimismo, positividade e criatividade, tá? Super necessários para o bom desenvolvimento, assim como o foco no que realmente importa, tá? Lembra que você tem um 4 lá de expressão, né? E o 4 ele faz com que você tenha foco no que você quer resolver, realizar, né? E o teu ciclo, com a influência do 3, ele também te traz para esse lado aí, te puxa para o foco aí, para fazer as coisas que você precisa fazer, né? E na fase adulta, né? Na fase adulta, o que ele vai fazer aí na fase adulta para você? É tempo para desenvolver o que? A capacidade de comunicação e autoexpressão, tá? Então lá no comecinho ele te deu essas influências, né? Para que você desenvolvesse, né? Para que você começasse a se interessar pela comunicação. E agora na fase adulta você vai desenvolver por completo, né, essa capacidade de comunicação e autoexpressão. Então você precisa integrar-se ao mundo das artes, tipo dança, teatro, música, pintura, gastronomia, literatura, né? Então você escolhe aí uma dessas áreas aí para você se integrar, tá? Ser uma pessoa solar, então você precisa ter esse otimismo, essa coisa de gente, cheguei! Para apavorar. Espalhando otimismo e alegria. Aprender a amar a vida. Criar, ampliar horizontes. Lembra do 5 lá? Você tem um 5 de impressão. Olha só como os números se conversam, né? Então, esse ampliar horizontes aí, o 5 vai te ajudar muito nesse sentido, né? Ver e valorizar a beleza, tá? Então as palavras fortes desse ciclo que você está vivenciando hoje, atualmente, né, até 2024,
Quais são as palavras fortes para esse ciclo? Comunicação, criatividade, expressão e alegria, tá? E as palavras que não fazem parte desse ciclo, que você precisa tomar cuidado, muito cuidado, a superficialidade, futilidade, fofoca e dispersão, tá? Então, cuidado, tá bom? Lembrando que cada ciclo, né, tem um desafio. Então você tem aí, ó, no primeiro ciclo, né, um desafio 5. E o que é um desafio? O que são os desafios? Né? O desafio é o que você precisa evoluir nesse ciclo aí, tá? Nessa jornada, né? Eles vêm paralelos com os ciclos de vida, como eu já falei, né? Então, a pessoa fica o quê? Fica exposta a certas fraquezas, obstáculos que se erguem no seu caminho e que precisam ser superados, tá? Todos nós possuímos desafios ao longo de nossa existência. Porque o ser humano, às vezes, precisa de uma sacudida de vez em quando, né? Para acordar. Aquela coisa de acorda, menina, né? O desafio ele vem para isso, ele vem com essa função de fazer a gente acordar aí para a vida, né? E ser forçado a combater os elementos e dificuldades que nos impede aí de alcançar a nossa meta, tá bom? Então o desafio não é uma coisa ruim, tem um nome ruinzinho, né? O nome desafio parece uma coisa meio difícil aí, mas na verdade ele vem para ajudar, né? Um desafio é realmente um traço fraco em nossa personalidade, é algo que precisamos desenvolver em nós, né? Então ele representa um traço de nosso caráter que deve ser fortalecido através da força de vontade e compreensão. Vencer esses desafios é uma atitude de autossuperação que resulta em crescimento e evolução espiritual. Tá? Olha o quanto o desafio é importante, tá? E tendo aí um desafio 5, né? No seu primeiro ciclo, na infância é aquela criança que ama a liberdade, sempre está inventando algo inusitado. Eu não sei se você era assim, mas vamos lá. Tendo forte atração por tudo que oferece certo perigo e faz subir a adrenalina, né? Adora uma adrenalina, ou seja, adorava, né, quando era criança, uma adrenalina. A desobediência pode se tornar frequente, então é muito importante o acompanhamento permanente e que sejam trabalhados limites claros, né? Na fase adulta, que agora já é o seu caso, né? Na fase adulta, libertar-se de tudo que impeça a sua alma de realizar os seus anseios e seguir a sua vontade, porém não se eximir de suas responsabilidades em nome de uma vida libertária, tá? Então, olha aí, presta atenção, hein? Aprender a ser versátil, agregando coisas novas à sua rotina e usando o seu magnetismo como estratégia para ser bem-sucedida profissionalmente. Há uma linha tênue entre a experiência de um prazer e um vício ou compulsão, tá? Então, no caso aqui, essas duas últimas falas aqui é o desequilíbrio do número 5 que você precisa aí tomar cuidado, lembrando que você tem o número 5 lá na sua impressão, que vem do seu nome, tá? Então, toma muito cuidado aqui com o lado do desequilíbrio do número, né? Esteja atenta, hein? Precisa ficar atenta. Aí você faz umas perguntas, para você saber como é que você tá aí, né, nesse desafio, para saber se você tá indo bem ou não com esse desafio 5, você precisa se fazer umas perguntinhas de vez em quando, tipo assim, você tem o hábito de fazer pequenas mudanças cotidianas, como mudar o caminho para o trabalho, comer algo diferente ou fazer algo que nunca fez antes? Já pensou em agregar um hobby à sua vida, dedicando-se a algo que lhe traga alegria e satisfação? Presta atenção nas perguntas, hein? Você responde para você e vê como é que você está nesse desafio, tá? Como anda a sua capacidade de persuadir as pessoas com uma nova ideia, né?
Então, quando você faz essas perguntas para você e você responde essas perguntas, se forem perguntas satisfatórias, então quer dizer que você está indo bem aí com esse desafio 5, tá? Se não, precisa trabalhar mais nesse desafio, tá bom? Agora eu vou falar de outros momentos aqui cíclicos, né? Que são os momentos decisivos, tá? E nós temos aí 4 momentos decisivos, né? E o que são esses momentos decisivos? Eles vêm também junto aí com os ciclos, né, de vida. Eles descrevem certos eventos que podem ocorrer num dado ciclo de vida, tá? São períodos em que o universo nos proporciona a oportunidade de crescimento. São comparáveis a um teste que devemos fazer. São mudanças ou transformações que sofremos sob a influência dos números, que nos apontarão para a direção em que devemos obter. Qual é a direção que a gente tem que ter aí para obter o sucesso, tá? Eles irão sugerir nossas oportunidades. Conhecê-los, então, né, nos levará a compreender as modificações em nossas atitudes em relação à vida, né? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro, depois tem o segundo, o terceiro aqui e o quarto, né? Você está no momento decisivo aqui, no primeiro momento decisivo, né? Que ele vai ter a mesma durabilidade aí, vai durar o mesmo tempo que o primeiro ciclo de vida, tá? Então ele vai atuar junto com o primeiro ciclo de vida que você está tendo agora, tá? E ele está tendo a influência aqui, ó, do 11, tá? E o que ele diz como influência aí com o número 11, né? Ele diz o seguinte, que é um momento de muita inspiração, idealismo e liderança, né? Então ele traz isso como uma oportunidade para você nesse primeiro ciclo. Presença magnética, ampla visão, vanguardista, forte intuição. Então você vai ter muitas intuições aí fortes, né? Com todo esse brilho, terá a oportunidade de atrair muitos seguidores. É a liderança do duplo 1. Então você vai estar aí na mira das pessoas. As pessoas vão estar querendo saber o que você está fazendo aí para te seguir, tá? É um momento muito propício à expansão de consciência e inventividade, no sentido de inspirar outras pessoas. A sensibilidade exacerbada poderá gerar alguma tensão ou desequilíbrio, tá? Então, tomar cuidado com o lado desequilibrado do número 11, tá? Daí a necessidade de cuidar muito de sua energia pessoal. Presta atenção nesse detalhe aqui, tá bom? Agora eu vou falar para você dos anos pessoais, né? O teu ano pessoal aqui, ó. Então, nós temos aí um ciclo de 9 anos. E todo ano, todo aniversário a gente muda de ano pessoal, né? E são influências que a gente não pode evitar, são os anos pessoais, né? E aqui, a gente tem aqui um aconselhamento, né? Que assim, é interessante que a gente faça um balanço, né? Uns 2 ou 3 dias antes do aniversário, fazendo algumas perguntas assim. O que foi que eu aprendi nesse ano pessoal que está acabando? Eu vivi plenamente essa vibração numérica do meu ano pessoal que está findando? O que eu poderia ter feito para tornar o meu ano melhor? Então, a partir dessas respostas, é possível planejar o próximo ano, né? E ser feliz de acordo com a vibração numérica do ano pessoal, tá? Então você está atualmente aí no ano pessoal 7, tá? E o que esse ano pessoal ele diz? Ele fala o quê? Ele fala de fé, introspecção, consciência espiritual, tá? Tem tudo a ver aí, né? Com a sua influência aqui do momento decisivo 11, né? E o que ele diz? Este é o ano em que cada um
né? Então, lembrando que ele começou no teu dia de aniversário, que foi o dia 8 de março, né? E vai terminar um dia antes de começar o próximo, tá? Então, um dia antes de você fazer aniversário, em março que vem, 2022, esse ano pessoal termina, para começar o próximo, que vai ser o ano pessoal 8, tá? Então, no momento você está no 7, e o que esse ano pessoal 7 diz? Este ano é o ano em que cada um de nós viaja para dentro de si, tá? É um momento de avaliação, reflexão. É um ano muito bom para fazer terapia, conhecer-se melhor. Então, olha que legal, o seu mapa numerológico, ele chegou na hora certa para você. Ele chegou no momento que você precisa se olhar para dentro e saber quem você é de verdade, qual é a sua verdadeira essência, né? Então, praticar a meditação, cuidar muito da sua mente e do seu espírito, tá? Leituras e práticas que promovam o autoconhecimento e o desenvolvimento da consciência são muito indicadas nesse momento para você. Então, minha filha, estude o seu mapa, estuda assim, estude nos mínimos detalhes esse seu mapa, que vai ser muito bom para você, tá? Ter aí esse autoconhecimento. Buscar o divino, fortalecer a fé, estar perto da natureza, conviver com animais ou cultivar um lindo jardim, tá? Isso lhe fará muito bem. Esses são os conselhos aí do seu ano pessoal 7. Sua saúde merecerá bastante atenção, hein? Cuidado, busque todos os dias a qualidade de vida. Então, uma alimentação saudável, dormir o necessário que você precisa descansar, tá? Atividade física prazerosa. Não estranhe se preferir programas mais intimistas ou até mesmo estar só. Silêncio e solitude são palavras que fazem parte desse ano em que ficamos tão seletivos. Então você está vivendo um momento em que talvez você esteja assim, não sei, acho melhor ficar em casa, na minha aqui, curtindo aqui uma leitura, sei lá, um filminho, né, eu comigo mesma. Então, se você tiver esses sentimentos, é influência do ano pessoal 7, tá? Não queira centrar sua atenção em coisas materiais, tá? Porque não vai ser favorável para você nesse momento, você pensar em coisas materiais. Então, esqueça essa coisa de pensar em dinheiro, não é o momento. Esse não é o momento para você pensar. O momento, esse ano pessoal, é um momento para você se autoconhecer. Aproveita para isso, se autoconhecer, saber quem você para você se planejar para o futuro, tá? No ano pessoal 7, se você correr atrás do dinheiro, ele correrá de você, tá? Então, esse é o conselho do ano pessoal 7, tá bom? Isso é que é legal, tá vendo? Por isso que é bom você conhecer os seus números e ter essas informações, porque aí você, por exemplo, no próximo ano pessoal vai ser o ano 8, e aí, provavelmente, o ano ele fala de material, ele fala de dinheiro, ele fala de coisas materiais. Então, esse ano é que vai ser o ano para você se preocupar com coisas materiais, tá bom? Que aí vai ser mais favorável para você, tá? Então, vamos lá. Depois você dá uma estudada legal, né? Porque o mapa, já falei, o mapa não é para ser engavetado, ele é para ser estudado, aprendido e aplicado no seu dia a dia, tá bom? Agora eu vou falar para você dos seus anos pessoais, tá? Desculpa, anos pessoais eu já falei, desculpa. Eu vou falar dos números favoráveis. Os números favoráveis estão aqui, ó. São esses números aqui, tá? E o que são esses números favoráveis? São dias do mês que são favoráveis para você resolver coisas importantes. Então, eles são os melhores números para qualquer ação. Eles também são chamados de números da atitude, tá? Eles devem ser usados para seus grandes compromissos, como, por exemplo, fazer uma cirurgia, exames, audiências e outros eventos aí, né? Reuniões importantes. Então, tudo que você quiser resolver que você acha que é importante, e você pode escolher uma data, aí você escolhe aí um desses dias, tá bom? Então, você tem aí o dia 3, 6, 12, 15, 21, 24 e 30 do mês,
para você aí ter como números para atitudes, tá? Tem pessoas que usam para fazer jogo, tá? Mas não é para isso. Ele é mais para você aproveitar como dias do mês para resolver situações importantes. Agora eu vou falar no seu número de missão, né? Então tá aqui. O que é a missão? A missão é a soma do seu nome completo mais a sua data de nascimento, ou seja, é o seu número de expressão que sai do nome mais o seu destino que sai da data de nascimento. E aí é o seu número de missão. E o que é esse número? Esse número ele é o que você veio fazer aqui nesta vida. O destino ele vai mostrar o caminho, né? O destino aponta o caminho que você precisa fazer. E a missão ele indica o que você veio fazer nesta vida, tá? A numerologia cabalística ela dá muita importância a este número. Por quê? Porque ele é considerado de alta importância, porque reflete o que a pessoa veio fazer nesse planeta, nesta existência. E todos os seres humanos têm uma missão sobre a Terra, né? Nesta e em outras existências, tá? Este número mostra como podemos tirar o melhor proveito da vida sem prejudicar os outros, sem prejudicar as outras pessoas. E em outros sistemas de numerologia, o número de missão, ele recebe o número também ele recebe o nome de número da maturidade. Por quê? Porque é quando, por volta lá dos 40 anos, 45 anos, ele vai ficar mais forte na gente. É muito comum nessa época da vida as pessoas mudarem de profissão, né? Às vezes até se separarem, né? Acontecem separações, né? De parceiros aí, né? Sei lá, divórcios acontecem nessa época, né? Às vezes a pessoa está anos numa profissão e ela fala, bom, né, Beni, não era bem isso que eu queria, não, chega e muda de profissão, né? Então é nessa fase aí que a missão ela começa a ficar mais forte na pessoa. A pessoa tem aquela sensação de que ela precisa fazer alguma coisa muito importante e ela não entende o que é, né? E aí quando você conhece o número, você vai saber exatamente o que você deve fazer. Por isso que é importante você ter o seu mapa, tá? O número da missão, ele também é tido como o farol que nos guia através dos anos, porque ele atua na vida da gente desde que a gente nasce. Mas ele fica mais forte, né, mais latente assim na gente a partir dos 40, 45 anos de idade, né? E com esse número, a sua vida será cheia de sentido, útil e feliz. Quando você conhece esse número, você pode aí reconhecer algumas de suas vontades e aversões, tá? Suas vibrações irão sendo sentidas aí ao longo da vida, né? E se viver de acordo com este número, você não vai ter dias inúteis. Todos os dias vão ser bons para você, porque você vai saber exatamente o que você deve fazer. Aí a velhice vai ser plenamente ativa. Ele é a chave para seu sucesso, porque ele dará um objetivo na vida. É o seu número de poder, tá bom? Então, a sua missão é a missão 5. Que poder essa missão traz para você? O poder da versatilidade. Ao atingir a maturidade, você perceberá você se perceberá, né, uma pessoa ainda mais dinâmica. Então você vai ser mais ágil quando você chegar aí perto dos 40, 45, você vai começar a perceber que você vai ficar mais desperta, mais dinâmica, ágil, né? À frente vai ter também muita curiosidade, né? E também muitas inquietações, tá? Porque o 5 ele tem disso, né? Lembra lá? Você vai ter energia para agregar um hobby também, que é o que tá acontecendo. Eu também tenho a missão 5, tá? Então eu sei bem que é bem isso mesmo, porque você vê, eu tô fazendo numerologia cabalística agora, né? E eu resolvi fazer agora, depois aí, né? 50 anos que eu resolvi fazer algo diferente do que eu estava acostumada a fazer. Atividade ou segunda profissão, né? Pode aparecer aí, tá? Para você. Que almejou algo que você almejou a vida toda. E agora quando você chega na maturidade, né?
a vida vai te dar a oportunidade. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu queria muito fazer numerologia, também quero fazer astrologia, tá? Ainda não fiz astrologia, conheço um pouco, mas ainda não fiz o curso. E acabei fazendo aí a numerologia primeiro, né? Então era uma coisa que eu já queria fazer. Olha só que interessante. Eu tenho lição 5 igual a você. E eu estou realizando agora, né? Olha que legal. Bem na hora que a minha missão 5 está falando mais forte comigo, né? Me fez aí ir atrás do que eu queria fazer há muito tempo. Então, viagens, outra coisa também que eu quero fazer é isso também, ó. Viagens virão e deverão ser aproveitadas para seu enriquecimento intelectual e social. Terá a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e seus contatos e viver aquela liberdade que tanto preza. Sua criatividade, rapidez no raciocínio e a capacidade oratória estarão em alta. Então se prepara, tá? Que você vai... É por isso, olha só que interessante. Você já está sendo preparada no seu primeiro ciclo. O seu primeiro ciclo aí, ó, tá te preparando para a sua missão. Que mais à frente, que vai começar a te cobrar aí atitudes para você, de como agir, né, na sua vida, tá? Então você já está sendo preparado aí, já está sendo preparada, justamente no primeiro ciclo, você já está sendo preparada para a sua missão. Legal, né? Tu vê que bacana? Então, terá alguns desafios, né? Você vai precisar manter o foco. Para isso você tem um 4. Olha só. A sua missão está falando que você vai precisar manter o foco. E você tem um 4 que vai te ajudar nisso. A disciplina e a perseverança, procurando concluir todos os processos iniciados e com o mesmo interesse inicial, tá? Então você tem um 4 e um 8 que vai te ajudar muito na sua missão, tá? Agora eu vou falar do seu triângulo de vida, né? Deixa eu só mudar aqui eu vou mudar aqui. Ah, tá, eu não falei, eu esqueci de falar para você aqui desse quadro, né, ó. Eu falei dos números que você tem, mas vamos lá. Dos 4 elementos e corpos que você tem, falta o elemento água. Então, também chamado de corpo emocional, né? E deve ser, então você deve ser uma pessoa que se preocupa com a parte material, então você se preocupa muito com a parte material e espiritual, porém você não é muito emotiva não, tá? Bom, segundo os números, né? De acordo com os números, você não é uma pessoa muito emotiva. E para quem tem lições kármicas, né? Eu deixei aqui uma orientaçãozinha de cores, ó, tá? Então você tem a lição kármica 2. Para te ajudar na lição kármica 2, você pode usar a cor laranja, tá? Para a lição kármica 8, você usa a cor rosa. E para a lição kármica 9, você usa a cor branca, tá? Então, você pode usar no seu dia, colocar no seu dia a dia para te ajudar. Essas cores você pode utilizar para te auxiliar nas lições kármicas. Então, você pode ser em forma de roupa, pode ser, sei lá, um brinco, pulseira, pingente, né? Que você pode usar aí no seu dia a dia para te ajudar nas lições kármicas, tá bom? Deixa eu só mudar a telinha aqui. Eu vou precisar te mostrar aí o seu triângulo, né? Da vida, que eu vou falar agora, do seu triângulo da vida. Então vou precisar mostrar para você aí essa parte aqui. Então isso aqui é um arquivo que eu mandei separado, que mostra seus arcanos, né? E o tempo de cada arcano na sua vida. Então ele vai mostrar aqui, ó, o arcano e o tempo que ele vai durar, tá aqui, ó, né? O tempo de duração do arcano vai mostrar a sua idade, quando começa cada arcano e quando termina cada arcano no seu nome, tá? Mas eu vou falar para você aqui, ó, vou falar agora do triângulo, né? Então o triângulo que você traz é esse aqui. Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui para você ver melhor, né? Então o triângulo que você traz no seu nome, esse triângulo aí, é chamado triângulo da vida, né? É a análise dos arcanos e sequências negativas que trouxe no seu nome. Então esse triângulo serve para a gente analisar o que tem, né?
entre os números que você trouxe no seu nome, quais são as influências aí, as influências não favoráveis para você, né? A gente consegue visualizar aí nesse triângulo, tá? Então o que acontece? Tem momentos que na vida da gente, de vez em quando assim, tem umas reviravoltas, né? As coisas não vão bem e em geral, e uma vez ou outra também assim, uma área parece estar mais afetada, mais prejudicada que outra. Então, né, a área do amor, do profissional, né? Então, às vezes a gente tem situações assim que a gente não entende por que está acontecendo aquilo na vida da gente. Até mesmo na área da saúde, né? Porque o que tem aqui no nosso nome, às vezes, pode prejudicar várias áreas, né? Inclusive a área da saúde, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, peraí, deixa eu voltar lá. Então, você vai ver aqui que no seu nome, nessa linha aqui, ó, nessa linhazinha aqui, nessa linha, nessa primeira linha aqui, ó, nessa primeira linha, tá, abaixo do nome, tem os números referentes a cada letra do seu nome, né? E cada parzinho desse, cada parzinho aqui, ó, forma um arcano, tá? Então vamos lá. A letra D tem valor 4, a letra A tem valor 1. Então ela formou o Dá de Daniele, ele formou o arcano 41. Então você começou a sua vida aqui ao nascer no arcano, você nasceu no arcano 41, tá? Cada arcano tem uma influência e todos os arcanos, eles têm o lado luz e o lado sombra. Todos os arcanos têm o lado luz e o lado sombra. Só que tem alguns arcanos que o lado sombra é mais forte que o lado luz dele. E qual é a função dos arcanos na nossa vida? A função dos arcanos, eu digo que é como se eles fossem os nossos professores. Porque a gente veio para trilhar um determinado caminho. A gente não veio aqui para passear, a gente veio aqui para evoluir, correto? E para a gente evoluir, a gente precisa passar por experiências, né? Na vida da gente. E lembrando que o nome você escolheu, então tudo que aparece no seu nome, né? Tanto os arcanos que estão grifados aqui em amarelinho, ó, esse 53 é considerado um arcano assim perverso, tá? Esse 13 que aparece aqui o 13, se eu não me engano aqui, deixa eu ver se eu confirmar aqui o 31, deixa eu confirmar que eu não lembro de cabeça aqui. Não, o 31 não. É o 53, o 13, esse 54 aqui, ó. O 61 também, se eu não me engano, o 61 também é ruinzinho, né? É uma coisa pra gente prestar atenção, né? Então, o que acontece? Esses arcanos, eles vão... Quando a gente está vivenciando, no momento você está vivenciando aqui, ó, não sei se você percebeu, você está no As, né, da Silva, aqui, ó, da Silva, você está exatamente vivenciando o arcano 13, tá, no momento, do seu nome original, né, e então ele vai trazer determinados comportamentos e influências, né, para você, lembrando que você tem uma dívida kármica 13, então provavelmente você deve estar vivenciando um período aí bem assim, sendo cobrada dessa dívida kármica 13 aí, tá? Porque tá vivenciando o arcano 13, então provavelmente tem aí uma turbulênciazinha. Se não está tendo, ótimo, mas é possível que tenha, né? Uma turbulênciazinha. E tá vendo esses números em vermelho, grifados em vermelho? Isso aqui são chamados de sequências negativas do nome, tá? Então cada número desse vai mexer com uma área da sua vida e também com a saúde. É isso que preocupa a gente, né? Então, lembrando que o nome da gente é uma espécie de acordo que a gente faz antes de nascer com a espiritualidade, né? Então, você escolheu trazer tudo isso para vivenciar na sua vida. Então, quando você começa a ter dificuldades, ninguém é culpado. Na verdade, se em algum momento você passou por alguma dificuldade e você achou que alguém tinha culpa, na verdade, essa pessoa que você apontou como culpado, ela não foi culpada, ela foi usada como um instrumento para você
perceber naquele momento que você precisava aprender alguma coisa com aquela situação. Então as pessoas, nós somos usados como instrumentos, tá, evolutivos uns para os outros. Então todos nós aí somos instrumentos para ajudar na nossa evolução, na evolução dos outros, né? Então os outros, eles atuam na nossa vida como instrumentos para que a gente possa evoluir, de acordo com o que a gente precisa aprender aqui, tá? Então no seu caso, você trouxe essas informações aqui que você escolheu, né? Então, tendo aí esses arcanos e essas sequências, eu vou começar a falar das sequências, tá? Então, a sequência 1, o que que ela vai trazer de problemas para você? Ela vai mexer com a sua independência, com a sua iniciativa, com a autossuficiência, vai mexer com a sua coragem. Lembrando que você tem um destino 1, né? E você também tem lá a impressão, se eu não me engano, a impressão, não, você tem tendência oculta, né? Você tem tendência oculta 1, né? E o que acontece? Então, o que acontece? Como você tem aí essa sequência 1 e tem também um destino 1, né? Então essa sequência, as sequências, elas são bloqueios, né? Bloqueios ou entraves na vida da pessoa, tá? Então o que ela traz como consequência para você? Ela vai trazer aí, peraí, deixa eu voltar lá, peraí um pouquinho só. Eu fechei a telinha, acabei fechando a telinha para mim, peraí. Vamos lá. Então, o que ela vai trazer para você? Ela vai mexer aí com a sua a independência, iniciativa, a autossuficiência, a coragem, né? Então a pessoa parece não sair do lugar. A vida fica estagnada, sem ação. Lembrando também que você tem uma dívida kármica 13, que também causa esse tipo de situação para você. Olha só, você tem a dívida kármica 13 que traz exatamente esse tipo de situação. E aí você tem um bloqueio no seu nome que vai fazer exatamente isso com você, né? Olha só que coisa impressionante, né? E aí você fica uma pessoa tipo como se tivesse com as mãos atadas. Você faz e parece que não fica feito, não está pronto. E as coisas ficam meio que paradas, sem ação, né? Então é o bloqueio aí desse 1 no seu nome, tá? E na saúde, o que ele pode causar na saúde? Pode provocar doenças circulatórias, tá? AVC, infarto, aneurisma, isquemias, olha só. Não é para você ficar com medo não, tá? É só uma orientação. Então assim, não quer dizer que isso vai acontecer, não quer dizer que isso tudo vai acontecer na tua vida, porque vai depender do seu comportamento, né? Das suas atitudes. Se você se manter alinhada com seus números, isso te favorece, né? Mas se você já está sendo prejudicada por esses bloqueios, por essas influências, né? Depois lá na frente tem uma solução. Vamos continuar aqui falando das sequências, né? A sequência 2, qual é o entrave? Qual é o bloqueio que ela traz para você? Olha assim, ela vai mexer com a sua autoconfiança, tá? Então, a pessoa não confia no seu taco, fica insegura, indecisa e muitas vezes subserviente, ignorando a vontade própria. Na saúde pode se tornar hipocondríaca e apresentar patologias relacionadas com a dependência geral, né? Então você vai vai ter momentos que você vai ficar assim, não sei, só vou se fulano for, né? Então não sai do lugar, tá? Então esse 2 aqui te bloqueando, tá? Te atrapalhando. O 4, ele vai mexer com a sua vida profissional, a realização pessoal no trabalho, né? Muitas vezes o trabalho não é reconhecido ou é mal remunerado. Não há satisfação, plenitude com o que trabalha, com o que se trabalha. Na saúde pode trazer problemas nas articulações, nos tendões, músculos, ossos, dentes e nervos.
O 5, como sequência, ele vai mexer com o teu equilíbrio emocional e financeiro. Olha lá, né? Olha só, ó, é importante prestar atenção nisso aqui, ó, né? Você tem lição kármica 8, né? Lembra que tem a ver com essa parte aqui. E aí você tem um bloqueio de 5, que também vai te afetar nessa parte, então vai te atrapalhar na sua lição kármica 8, né? Não há estabilidade, mudanças indesejadas de residência, de trabalho, na vida afetiva. Uma vida de altos e baixos. Aí, lembrando que você tem lá a dívida kármica 19, né? Lembra da dívida kármica 19, que fala exatamente de altos e baixos, gangorra emocional, né? Hora tá felicíssima e hora tá deprimidíssima, né? Então, aí você tem como bloqueio esse 5, que vai também te aí prejudicar ainda mais lá com a sua dívida kármica 19, né? Na saúde, causa patologias superficiais, invasivas, em geral, problemas crônicos de pele. Então, né, observa aí sua saúde nessa parte também, tá? O 6, o que o 6 faz como sequência numérica negativa? Ele vai mexer com os afetos e as coisas relacionadas ao coração, né? Pode acontecer da pessoa não saber demonstrar afeto, embora sinta, ou de se dedicar demasiadamente a quem não reconheça ou não corresponda à altura à dedicação recebida. Então o que acontece? A consequência sempre é o quê? Decepção. A sensação de ter se doado a quem não merecia. Perdas podem ser frequentes também, tá? Com essa sequência numérica 6 aí. Na saúde, pode causar hipertensão e outros problemas cardíacos. Então, ó, fica atenta com a sua saúde aí, referente a essas sequências numéricas, tá bom? Então, vamos lá agora, né? A Cabala, ela diz que a gente vive aí por mais ou menos 90 anos, né? E você está atualmente com 33 anos. Então, você está no 9º espaço de seu nome, precisamente entre a letra A e a letra S, né, de Daniele aqui, ó, do Da Silva, né, Da Silva. Então tá pegando o final do Da e o começo do Silva aqui, né, que é o AS, né? E você está vivenciando o quê? Vivenciando aqui o arcano 13, né, que é quem? É a morte na carta do tarô, tá? Então ele fala de transmutação, transformação, renovação, renascimento, tá? E aqui tem um descritivo, esta lâmina significa morte, né? Destruição, transformação, libertação, mudanças exteriores, morte aparente que esconde o renascimento, né? Radicalismo, mal que vem para o bem. Ao contrário do que muitos pensam, né? Esta carta do tarô de Marsella não significa necessariamente a morte de alguém. Seu significado principal é o fim de ciclos, quase sempre dolorosamente no começo, ou seja, assim, término de relações amorosas ou profissionais, por exemplo, tá? Mas que acabam levando a renascimentos e transformações positivas. Então, assim, como já foi dito, né, os arcanos, eles têm um lado luz e tem um lado sombra. Só que alguns arcanos têm um lado sombra um pouco mais forte, assim, né, que a gente precisa tomar cuidado. Então, vamos lá. Representa a transição das fases ao longo da vida, sob várias perspectivas, por exemplo, da infância para a adolescência, e desta para a fase adulta, do colegial para a faculdade, o começo da carreira profissional. Então, a morte simboliza a necessidade de saber lidar com a zona de conforto e as mudanças. Então, ele vai dizer, lembra que os arcanos, eles são o quê? São professores da gente, né? Eles vão dar lá um puxão de orelha quando necessário, tá? Para a gente acordar para a vida, né? Não, nem seus parentes, nem você vai morrer, tá? A morte indica o fim de um ciclo, geralmente doloroso de início. Pode ser o fim de um namoro, um casamento, um trabalho. Pode ser também o fim de um tormento, né? De um longo processo que estava tirando o sono. É o fim de algo que não deve mais continuar.
tá? A carta da morte pede para agir com um pouco mais de racionalidade e inteligência. É uma transformação, um renascimento. Pode mostrar também a transição de uma fase para outra, como por exemplo, né, sair da infância, como já foi falado anteriormente, né? E cada arcano no seu nome de nascimento domina por cerca de 4 anos, né, mais ou menos. É o período de duração de cada arcano. E aí quando você quiser aí se monitorar, né, porque tem aqui, ó, lá na frente vai ter esses arcanos que são preocupantes aqui, tá? Eles são considerados arcanos perversos. Então você lá na frente do seu nome vai ter mais um, vamos lá voltar lá, ó, no seu triângulo. Olha só. Você está aqui, ó, nesse 13. E quando você estiver no Will, aqui, ó, no Will de Silva, você vai voltar pro 13 de novo, tá? E depois lá na frente vai ter o arcano aqui, ó, o 54, que são considerados arcanos aí que a gente precisa tomar muito cuidado, porque se você não estiver preparado emocionalmente, você tomba, você cai com eles, tá? Então o que acontece? A gente precisa observar esses arcanos, né? Então o seu nome original ele traz então esse aqui, ó. Até aqui, né, foi feito o estudo do seu mapa numerológico cabalístico original, né? Cujos números, lembrando que esses números vão te acompanhar a vida toda. Então, mesmo que você faça a harmonização na assinatura, você vai só trazer mais um número para te ajudar, né? Mas o original ele vai atuar na sua vida a vida toda, tá? E o que acontece aqui? Você diz assim, quando você se projeta aqui, ó, como Dani Santos, né? Você tira as sequências, olha que legal. Quando você se apresenta como Dani Santos, você tirou todas as sequências que são ruins para você, tá? Então, é muito bom você assinar Dani Santos, porque você acaba com todas as sequências que aparecem lá no seu triângulo original, né? Só que ainda permanece aqui, ó, o arcano 13 e o arcano 54, tá? Lembrando que a sua expressão original é 4. E aí acaba aqui gerando uma expressão 7, né? Que não é favorável para você, tá? Nesse caso. E aí o que acontece? Você tirou as sequências, ótimo. Só que a gente precisa corrigir esse 7 de expressão aqui, ó. Aí a gente aproveita esses arcanos para dar um jeito, dar um fim nesses arcanos aqui. A gente faz aí um joguinho, né? De acentos para tirar os arcanos ruins também, tá? E melhorar aí a sua expressão para ser uma expressão melhor para você. E o que acontece? A harmonização da assinatura ou a correção de assinatura, o que é a correção de assinatura? É para tirar as sequências numéricas negativas, né? Que você já tirou, intuitivamente você já fez essa mudança quando você diz Dani Santos. Mas também a gente precisa tirar os arcanos ruins, que são considerados arcanos ruins, que no caso aí é o 13 e o 54, né? E o que é essa harmonização, essa mudança de assinatura, essa correção de assinatura? É uma espécie de... Lembra que o seu nome original é um acordo que você faz com a espiritualidade? Então, aí quando você busca o autoconhecimento e você entende que você está aqui para evoluir e você está fazendo tudo como tem que ser feito, né, corretamente, o que acontece? Você tem aí uma nova oportunidade, né, de fazer um novo acordo. Então a correção da assinatura nada mais é do que um novo acordo que você faz com a espiritualidade, tá? Ela te dá, pelo fato de você estar interessada no autoconhecimento e se propõe aí a fazer as correções necessárias e se empenha, né, para fazer essas correções, você tem aí disponível essa correção de assinatura para que você possa aí ter um nome mais limpo, né, mais livre. E aí o que acontece? É sugerido para você isso aqui, ó, né? Um tio no N de Dani, 2 pingos no I, para poder mudar o valor do I, e um tio aqui no N do Santos, que aí você vai para a expressão 5, né? E como base aqui você vai ter um 1, te dando apoio como base aqui, arcano de base, né? Aí o que acontece? A sua assinatura nova
passaria a ser essa aqui, como Dani Santos, né? Com esses acentinhos gráficos aqui. E o que acontece? Então ficou um nome limpo, né? Olha lá, ficou sem sequências, que você já tinha tirado intuitivamente, né? Mas também tiramos agora o que? Os arcanos aqui, ó, eram considerados ruins para você, tá? Então ficou um nome mais equilibrado, mais limpo, né? Das energias, consideradas energias ruins. Aí você passou aí, então, você passou, vamos lá, voltando aqui, ó. Então o seu número de expressão passa a ser o 5, lembrando que o seu original é o 4, né? Aí você vai receber esse 5 como uma nova expressão, mas não vai anular o seu 4 de nascimento, ele vai continuar atuando como 4, a sua expressão como 4 continua atuando como a original, só que você vai receber um 5 para te ajudar, né? Para te auxiliar aí com esse 4, tá bom? Então, o seu número de expressão passa a ser o 5 na sua assinatura, na sua nova assinatura, né? Conferindo-lhe características de magnético, amante da liberdade, sensual, ágil, versátil, curioso, hábil para os negócios, persuasivo, tá? E o seu arcano de base vai ser agora o 1, né? O seu original, deixa eu voltar lá no seu triângulo. O seu arcano de base, eu não lembro de cabeça aqui. É o 1 também, ó. Então você vai passar, vai continuar com 1 como arcano de base, tá? Não vai mudar. Você só vai ter uma expressão a mais aí, que é o 5, para te ajudar, né? Nessa nova assinatura. E o que traz de influências aqui? Vamos lá. Então, o arcano de base 1 vai continuar o mesmo, né? E o que ele diz? Ele diz aqui, ó. Ele é o mago, né? É o início, a ação, vontade, energia, habilidade, diplomacia, astúcia, poder, aspiração, tá? E cada arcano nessa assinatura nova domina por cerca de 10 anos. Neste momento você está com 33 anos aí. E nessa nova assinatura você está no arcano 23, né? Que diz o seguinte, ó. Ele é o rei de paus, né? Ele traz o que? Ação, poder de decisão, dinamismo, capacidade de se entusiasmar, tá? Então essas são as informações aí referente a essa nova assinatura, né? E encerramos aqui a apresentação aí do seu mapa. Eu espero que você tenha gostado, né, dessa apresentação. Eu espero que eu tenha sido bem clara aí nas explicações, né? Nas orientações do mapa. Então, lembrando que o mapa é um instrumento orientador, é para você estudar todos os dias, não é para engavetar, tá? Ele vai te dar o direcionamento para a tua vida todos os dias, tá bom? Tô voltando aqui, né? Que eu esqueci de uma coisa importante aqui para falar para você, né? É sobre isso aqui, peraí. É sobre isso aqui, ó, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um brinde também que eu dou, né? Junto com o mapa, né? É o significado de cada letra do seu nome, tá? Eu coloquei aqui o título, seu nome e sua vida terrena atual. Isso aqui, essa informação eu não aprendi na numerologia cabalística, eu aprendi na numerologia quântica, que eu fiz um outro curso depois da numerologia cabalística, né, que é a numerologia quântica, tá? E através desse curso eu descobri isso aqui, tá? São o significado das letras, né, das letras hebraicas, e cada letra do seu nome vai te indicar aí como é que você deve andar durante a sua trajetória, tá? Então vamos lá, Daniele da Silva dos Santos, né, seu nome completo. E o que o seu caminho diz, referente ao seu nome? Diz o seguinte, olha, você começou aqui, ó, com a letra D no seu nome, né? Então, fechar para o errado. Então, o D significa porta. E o que quer dizer esse D? Fechar para o errado e abrir para o certo, tá? Então tá dando dicas aí para você. Cada letra do seu nome vai te dar uma dica de como você deve agir no seu dia a dia, tá? Então vamos lá. O D
é porta. Fechar para o errado e abrir para o certo. Aí, olha só como conversa, como é interessante. Você vê, presta atenção. Isso aqui eu não aprendi na numerologia cabalística, eu aprendi na numerologia quântica, tá? Foi um outro curso que eu fiz há pouco tempo, depois da numerologia cabalística. Mas olha como as coisas se encaixam, como as coisas se conversam, né? Lembra que você tem um 8, que fala que você tem que fazer sempre o como. Que você deve sempre agir com ética dentro da lei, lembra? E o teu D, ele diz exatamente isso, ó. Então você tem uma porta que você pode abrir, tá? O seu D, ele é a porta que você vai abrir para as coisas entrarem na tua vida. Só que você tem que tomar cuidado de abrir só para as coisas certas e fechar para o que é errado. Se ligou? A letra A, ela diz o seguinte, a letra A significa unilateralidade, ou seja, um caminho. Então, que caminho é esse? Só existe um caminho. E aí você vai ter que tomar o cuidado de escolher o caminho certo. Tá bom? O N, ele significa peixe. Ele fala da reprodução, multiplicar, prosperar. Olha aí o teu 8 de novo, conversando com você. O 4, também que tem a ver com a produtividade, né? Com o trabalho, né? E tá no teu N essa informação. Aí o I significa dedo de Deus, ser tocado por Deus e entrar em sintonia com seu destino, ou movimentação da vida rumo ao cumprimento do destino, tá? E você, depois você dá uma lida com atenção aqui em tudo isso aqui, eu vou já pular aqui pro verdinho aqui, ó, que é o AS, que é o que você está vivendo atualmente, tá? Aí para você saber em qual parte dessa informação aqui você está atualmente, né, nos próximos anos, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, ó. Você vai voltar nesse arquivo aqui. Lembra que eu falei para você que aqui tá os seus arcanos, ó, tá? E a época que você vivencia cada arcano do seu nome original, tá? Então você tá aqui, ó. Você tá no 13, né? Tá nessa parte aqui, ó, atualmente, né? Que nessa tabelinha aqui você tá aqui, ó, no AS, ó, tá vendo? Então você tá nessas duas letrinhas. E o que essas duas letrinhas estão te dando de dica? Olha aqui, tá falando do caminho, que você precisa estar no caminho. Só existe um caminho. E você precisa saber escolher o caminho certo, tá? E o S fala do quê? Ele fala do sacrifício, o trabalho divino, fazer o melhor em relação às suas escolhas, tá bom? Então, ó, pensa nessa dica aí, tá? Era isso que eu tinha esquecido de falar, né? Então eu já mandei isso aí pra você, já mandei todas as informações para você. Agora se divirta aí, sente, estude bastante, tire o máximo de proveito dessas informações. E se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá? Que eu vou aí tentar te esclarecer da melhor maneira que eu puder, com todo amor e carinho, tá bom? Porque essa é a minha tarefa, é a minha função. Tá bom? Beijo!